Boa tarde, aluno e aluna do 7º ano do ensino de jovens e adultos. Meu nome é Paulo Bastos, eu sou professor de geografia de vocês. Nós não tivemos ainda o prazer de nos conhecermos e por conta disso eu estou gravando esse videozinho. Só que lembrem-se, esse vídeo ele não substitui a apostila, ok? É muito importante que vocês tenham em mãos a apostila de vocês, a estudem e façam os exercícios. Somente assim, dessa forma, podemos lidar com essa problemática, da realidade atual. Mas eu tenho absoluta certeza de que tudo isso vai passar e que em breve nós nos conheceremos, tá bom? Então, vamos falar um pouquinho da apostila número 6, que vocês vão estar vendo? A gente vai falar sobre industrialização brasileira. O que é indústria? A indústria é justamente aquela atividade humana que vai transformar os recursos naturais do planeta em objetos que podem ser consumidos, pela sociedade. E quais são os 3 tipos de indústria que existem? Basicamente, nós temos as indústrias, que extraem os recursos naturais da natureza, que são as indústrias de base. Vamos pensar em uma? A indústria petrolífera. Olha só que legal. Ela retira o petróleo cru, mas você não coloca o petróleo dentro do seu carro, porque se você fizer isso, seu carro vai explodir. Então ele tem que ser transformado. Então depois das indústrias de base, que são aquelas que retiram o recurso natural, a gente tem as indústrias de transformação. E depois, além disso, nós temos as indústrias de bens de consumo, que são aquelas que vão aperfeiçoar. Vejam a minha cadeira. Eu tenho um pouquinho de petróleo aqui nela, porque eu tenho plástico nela, que é um resíduo do petróleo. Ok? Agora, a industrialização brasileira. Será que o Brasil é um país industrializado? Ele não é. Bom, vamos contar um pouquinho dessa toada. O Brasil teve o início da sua industrialização mais ou menos no início do século XX. Principalmente com a indústria alimentícia e a indústria têxtil, indústria de roupa. Essas foram o primeiro, digamos assim, o primeiro surto de industrialização brasileira. Ainda no século XX, durante a década de 30, durante o governo Vargas, nós tivemos um grande apoio do Estado Nacional na constituição de indústrias de base. Exatamente, aquela que eu falei antes, que retira o recurso da natureza. Então, o Estado brasileiro ele foi um grande incentivador da indústria brasileira nesse momento. Vamos lembrar de algumas indústrias desse momento? Vamos lá. A Petrobras é uma delas. A Eletrobras, que fornece eletricidade para as nossas residências, também foi criada nesse período. Ok? Então, nós temos o Estado como grande incentivador. Depois disso, na década de 40, mais ou menos até a década de 70, nós temos um período marcado pela instalação de grandes parques industriais estrangeiros no Brasil. Por exemplo, a chegada das empresas automobilísticas na década de 40, assim, na década de 50 no Brasil, como por exemplo a Volkswagen, que se instala no Brasil. Esse período foi marcado, portanto, por um grande desenvolvimento da indústria no Brasil, da atividade industrial no Brasil. Na década de 70 e 80, nós novamente vamos ter o Estado como grande incentivador da indústria brasileira, através de grandes obras, através da construção civil, que também envolve a indústria. E, finalmente, os dias de hoje. O que nós temos nos dias de hoje sobre a indústria? Bem, infelizmente, o Brasil ele passa por uma etapa de desindustrialização. Sim, durante todo o século XX, nós tivemos grande crescimento da atividade industrial no Brasil. Infelizmente, atualmente, o que nós observamos é uma desindustrialização. Muitas indústrias brasileiras e também internacionais que possuem produção no Brasil estão saindo do Brasil por conta dos custos de se produzir no Brasil. Um exemplo, a Ford, que aos 2 meses atrás anunciou que iria retirar sua produção do Brasil. E isso é muito importante para você, meu aluno, minha aluna.
né? Esse processo de desindustrialização, ele impacta diretamente, por exemplo, no mercado de trabalho, né? Que deixa de absorver grande parte da mão de obra. Então, isso tem que ser revisto com políticas que novamente privilegiem o setor industrial. Um grande responsável, né, por absorver mão de obra e gerar emprego e renda. Tá bom? Então esse vídeo foi um vídeo de apresentação, falei um pouquinho da apostila e espero em breve que a gente se conheça. Muito obrigado a todas e todos.